1868, Kardec lança Gênese, seu último livro. 3 anos após a morte de Kardec, uma nova edição de A Gênese é lançada. Em 1884, Henry Souce, o principal biógrafo de Allan Kardec, afirma que a Gênese que estava sendo distribuída não era a mesma lançada por Kardec. Em 2016, a diplomata brasileira Simone Privato viaja para a França e encontra provas que atestam a afirmação de Henry Souce. Em 26 de maio de 2018, a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, lança A Gênese, editada a partir do livro original de Allan Kardec. Adquira já o seu exemplar no site mundomaior.com.br ou no telefone 0 operadora 11 4966 5775. Entregamos para todo o Brasil. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova possuem desconto exclusivo. Boa noite, Consolação. Oi, boa noite. Tudo bem? Ótimo, e você? Tudo jóia, graças a Deus. Melhor agora, né, no trabalho. Isso. Então vamos agradecer e dar boa noite a todos. E é uma alegria estar aqui junto a todos os amigos do Centro Espírita Zil da Gama. O nosso abraço a todos os companheiros e companheiras de todas as partes que nos acompanham nesta noite. Rogamos aos espíritos superiores, benfeitores e educadores, que nos inspire e nos sustente na caminhada, que possamos colher neste momento de reflexão, que a nossa companheira Consolação trará como tema Jesus, a luz do mundo. Que possamos aprender dessas lições para a nossa caminhada, a evolução espiritual. Que a paz se faça hoje e sempre. Assim seja. Assim seja. A sala é sua, tá? Estaremos aqui juntinho com você. Muito obrigado, Rolim. Tudo de bom para todos que estão conosco. Que a paz de Jesus se faça nos corações e nos lares, não é? E é muito bom estarmos novamente unidos pelo mesmo ideal de divulgação da doutrina espírita, do aprendizado, né, do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita,
e é bom estarmos juntos. E o nosso tema, Jesus, luz do mundo. Nós vamos encontrar no Velho Testamento uma profecia do profeta Isaías, que dizia o seguinte, no seu versículo 1: o povo que andava nas trevas viu uma grande luz, uma luz raiou para os que habitavam uma terra sombria. E nós vemos aqui que essa profecia de Isaías, ela se deu mais ou menos uns 800 anos antes da vinda de Jesus. E essa luz que Isaías está dizendo aqui é a luz espiritual, é a luz que Jesus traria para a humanidade. Porque Jesus trazia um grande projeto espiritual. Ele encarnou aqui na Terra, não é? Enviado por Deus, ele, filho de Deus, ele, o governador espiritual do nosso planeta, e ele trazia um grande projeto espiritual. E esse projeto, ele o desenvolveu nos anos em que ele esteve aqui na Terra. E para desenvolver esse projeto, a primeira coisa que ele fez foi escolher uma equipe, escolher os colaboradores, escolher um grupo para trabalhar com ele, para ajudá-lo nesse projeto, que era o projeto da implantação do reino de Deus no coração das pessoas. Porque o que Jesus trouxe para nós de muito importante é essa ideia, né, do reino de Deus, que ele iria implantar nos corações. Então, essa profecia de Isaías, que está dizendo que o povo, né, que andava nas trevas, quer dizer, estavam distantes de Deus, nós sabemos disso, né? Porque uma era do materialismo, uma era do distanciamento das criaturas humanas de Deus, por conta de muitas razões, né? E eles estavam sem essa luz espiritual, sem essa possibilidade, né, de esclarecimentos, de ensinamentos que falassem à mente, ao coração das pessoas e que fizessem com que elas se aproximassem de Deus. Então, a profecia de Isaías é muito clara, dizendo que uma grande luz raiou para os que habitavam uma terra sombria. E nós vamos encontrar no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, nos versículos 12 a 16, Mateus relata o seguinte: ao ouvir que João havia sido preso, ele voltou para a Galileia. Ele é Jesus. Voltou para a Galileia. E, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, à beira-mar,
nos confins de Zabulon e Neftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que disse o seguinte: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região além do Jordão, Galileia das nações. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz. Aos que jaziam na região sombria da morte surgiu uma grande luz. Então, Mateus está afirmando aqui, confirmando que a profecia de Isaías. Então, o que é esses confins? O que são esses confins de Zabulon e Neftali? Zabulon e Neftali eram os dois filhos de Jacó. Quando teve aquela cisão das tribos de Israel, eles dividiram as terras, né, entre os filhos e entre as tribos. E Zabulon era uma região da Palestina em torno do Mar da Galileia. O aparecimento de Jesus na Galileia, em Nazaré, não é, dará a esta profecia a sua plena realização. Aqui, quando Isaías fala o distrito das nações, ele está designando a Galileia. Só que Jesus começou a espalhar essa luz em Nazaré, mas ele foi expulso de Nazaré, não é? O povo não o aceitou. E ele foi para Cafarnaum. E ele dizia, né? Ninguém é profeta em sua terra, porque Nazaré não o recebeu, não quis lá. E ele, então, elegeu Cafarnaum para o seu coração. Então, ele ficou muito em Cafarnaum, ali perto do mar da Galileia. E ali, então, ele pregava, ele fez a sua missão, cumpriu a sua missão ali naquela região. E a gente vê aqui uma ligação de Jesus, dos feitos de Jesus, uma ligação dos acontecimentos da época de Jesus com os profetas antigos. Tanto que Jesus disse: eu não vim derrogar a lei nem os profetas, eu vim dar-lhes cumprimento. Então, naquela época, né, antes da vinda de Jesus, que a gente está vendo aqui, que Isaías profetizou mais ou menos 800 anos antes da chegada de Jesus, era muito comum eles fazerem profecias. E no futuro, essas profecias se realizavam plenamente, como essa de Isaías. Então, Isaías era um grande médium, um médium extraordinário, né? Um grande profeta. E ele profetizou, né, essa vinda dessa luz que é Jesus. E a gente vê que o evangelho, né, que foi implantado aqui na Terra, não plenamente, porque muitos lugares ainda não conhecem o evangelho de Jesus, muitos povos ainda não conhecem,
mas conhecerão no futuro, né? Nós vemos que o desdobrar do Evangelho foi a doutrina espírita, que veio na época predita por Jesus, na época predita pelos espíritos superiores, para elucidar, para esclarecer, explicar muitas coisas que Jesus não tinha podido falar, porque as pessoas daquela época não o compreenderiam, não é? E veio trazer novas revelações, novos ensinamentos, ampliando e desdobrando o Evangelho. Então, nós precisamos estudar doutrina espírita para entender Jesus, para entender o Evangelho de Jesus. E nós encontramos em O Livro dos Espíritos, na questão 627, vamos pegar aqui, uma pergunta de Kardec, dizendo que se Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, por que há necessidade, qual a utilidade, né, do ensino que os espíritos dão? Eles terão que nos ensinar mais alguma coisa? Porque os profetas já tinham ensinado. E depois Jesus ensinou as verdadeiras leis divinas, não é? Então, o que mais que faltava? O que o Espiritismo, qual é a utilidade do ensino dos Espíritos? E os Espíritos respondem que Jesus empregava muito frequentemente na sua linguagem alegorias, parábolas, porque ele falava de conformidade com os tempos e os lugares. Mas era necessário que os seus ensinamentos, que a verdade se tornasse inteligível para todo mundo. Aquelas leis que ele trouxe precisavam ser explicadas, desenvolvidas, porque são poucos os que a compreendem, e muito menos, em menor número, aqueles que as praticam. E aqui, mais para frente, os espíritos dizem: o ensino dos espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com a razão. É essa fé raciocinada que Kardec trouxe para nós, né, nos incentivou a cultivar a fé raciocinada. E nós que somos espíritas, nós não temos divergências de muitos pontos da doutrina, divergências internas, porque todos aqueles que são espíritas, que adotam o espiritismo, não têm dúvida nenhuma de que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Nós não temos dúvidas de que Jesus é o Filho de Deus. Ele não é Deus, ele é o Filho de Deus. E ele é o governador espiritual do nosso planeta. Ele é o Messias, ele é o espírito mais puro. Aliás, é o único espírito puro, dizendo melhor, que ele é o único espírito puro que esteve encarnado aqui na Terra. Nós que somos espíritas, nós não temos dúvida nenhuma, isso é ponto pacífico, a questão da reencarnação, da comunicabilidade dos espíritos,
não é? Da continuidade da vida, esses pontos básicos da doutrina espírita. Então, o Espiritismo mostra isso para nós de uma forma muito segura e que não ficam dúvidas em nenhum dos adeptos do Espiritismo. E os Espíritos dizem aqui que nós estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Então, a tarefa nossa, espíritas, trabalhadores da última hora, não é? Aqueles que fomos convocados, não é? Para a tarefa de divulgação doutrinária, para a tarefa de trabalhadores dos centros espíritas, nós temos essa incumbência de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. E daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Então, os Espíritos deixam claro aqui nessa questão 627, que nós temos uma tarefa, uma missão, que é de propagar o bem, de anunciar o reino de Deus que Jesus deixou tão claro para nós. E nós vamos conseguir isso principalmente através da vivência do Evangelho. Então, nós encontramos dessa fidelidade a Jesus e a Kardec, né? Quando Chico Xavier ia começar o seu apostolado com Emmanuel, a primeira coisa que Emmanuel disse para ele foi que eles iriam trabalhar juntos, que eles tinham uma tarefa, uma missão, e que para que isso se desenvolvesse, eram necessárias 3 coisas: disciplina, disciplina e disciplina. E ele disse mais: se eu, Emmanuel, algum dia te disser alguma coisa contrário aos ensinamentos de Jesus e de Kardec, fique com Jesus e Kardec e me esqueça. Então, essa fidelidade a Jesus e a Kardec, nós espíritas precisamos preservar. Essa luz espiritual do conhecimento que Jesus nos trouxe, nós precisamos preservá-la e mantê-la, como diz Bezerra de Menezes, tal como Kardec nos entregou. Então, quando Emmanuel falou essas 3 palavras, disciplina, disciplina e disciplina, cada um tem um significado, né? É disciplina no estudo, é disciplina no trabalho, é disciplina na prática do bem, é disciplina no esforço que nós precisamos ter de reforma íntima, disciplina na divulgação do Evangelho. Então, são vários sentidos que Emmanuel quis acentuar, né, quis indicar com essa palavra disciplina. Então, a fidelidade aos ensinamentos de Jesus, a essa luz que ele trouxe para nós, é fundamental. No capítulo 6º de O Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador,
que é um capítulo belíssimo, né? No item 5, o Espírito de Verdade vai dizer: no cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Então, essa preservação do cristianismo puro, da forma que Jesus nos trouxe, nós precisamos preservá-lo. Porque essa é a verdadeira luz que vai iluminar o mundo. E lá no livro Gênesis, né, do Velho Testamento, no versículo 1, quando vai ser descrito a formação da terra, do homem e tudo mais, há uma expressão lá: faça-se a luz. Então, essa luz é a luz espiritual que é Jesus. Porque no Gênesis, né, no livro Gênesis de Moisés, está dizendo que a terra estava envolta em treva, mas a luz do sol foi criada depois. Então, essa primeira luz que está falando aí é a luz criada por Deus para combater as trevas, que é Jesus. E vocês vejam que é bem de acordo com a profecia de Isaías, né? Aí vamos para João, o Evangelho de João, no capítulo 1, versículos 4 e 5, e que João vai dizer: o que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a apreenderam. Então, nós estamos aqui diante de uma afirmativa de João, né, dizendo dessa luz que é a vida, essa luz que é essa luz espiritual que é Jesus. E no capítulo 8 de João, no versículo 12, João diz o seguinte: de novo, Jesus lhes falava: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então, ele é essa luz. Os conhecimentos, o evangelho que ele nos trouxe, né, faz com que nós caminhemos na luz, seguindo, palmilhando os caminhos que ele palmilhou. E aí nós vemos que o próprio Cristo afirma: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue, quem me segue, não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então, ele, Jesus, é o nosso modelo, ele é o nosso guia, conforme está na questão 625 de O Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido aos homens para servir-lhes de guia e modelo. E os espíritos respondem: Jesus. Então, aí nós vemos Kardec dizendo qual o tipo mais perfeito, né? Que não precisava do mais, né? Porque perfeito já entende que é perfeito, né? E aí Kardec comenta: para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo.
E a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Então, nós temos aqui essas afirmativas todas, né? Que Jesus é a luz do mundo. E João também, no capítulo 17, versículo 5, nós encontramos. E agora, glorifica-me, Pai, junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti, antes que o mundo existisse. Muita gente, muitos irmãos nossos de outros credos religiosos acham que Jesus é Deus, não é? Para eles, Jesus é Deus, Deus que encarnou aqui na Terra, que tomou um corpo de carne. E aqui, Jesus diz muito claro: glorifica-me, Pai, junto de ti, dele, do Pai, com a glória que eu tinha antes de ti, e que eu tinha junto de ti, antes que o mundo existisse. Então, Jesus, numa das passagens evangélicas, ele dizia: eu sou desde todos os tempos. Né? Então, antes de existir o planeta Terra, Jesus já existia, junto de Deus. Muito junto. Tanto que eles, que quando Jesus formou, né, o planeta Terra, Jesus já era um espírito puro. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele vai dizer, no primeiro capítulo, a Gênese Planetária, ele vai dizer que Jesus reuniu os elementos de vida esparsos no universo e, com a sua mente poderosa e com espíritos, né, que o assessoravam, que estavam ali junto com ele, formaram o planeta Terra. Segundo os cientistas, o planeta Terra tem cerca de 4 bilhões e 500 milhões de anos. Então, Jesus tem 4 bilhões e 500 milhões de anos que ele está aqui no planeta conosco. Ele nunca saiu daqui. Às vezes você ouve outros irmãos nossos de outros credos, com todo o respeito que a gente tem a eles, dizendo: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. A segunda volta de Jesus. Ele nunca saiu do planeta. Ele disse: eu jamais vos deixarei órfãos, eu jamais vos deixarei a sós. Então, ele está aqui no planeta. Então, há 4 bilhões e 500 milhões de anos, Jesus já era um espírito puro. Pensa nisso, não é? Então, é muito interessante. E Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, na introdução do livro A Caminho da Luz, que quem não leu, quem não estudou esse livro, leia e estude, que é muito maravilhoso. Emmanuel vai dizer: Jesus é a luz do princípio, com P maiúsculo, e nas suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo. Então, ele está na direção do nosso planeta Terra. Ele é o governador espiritual do nosso planeta. E Deus, que é o Pai, o Criador, está acima. E a gente lembra da águia, né? Fazendo assim uma comparação. A águia, ela voa muito alto, né? Ela abre aquelas asas magníficas dela.
e protege o ninho que está ali embaixo, protege o seu território ali. Então, a gente imagina Deus assim, numa figura dessa águia, Deus acima de tudo, acima de todos, né? Protegendo tudo que ele criou, toda a sua criação. Então, isso é muito animador, porque Deus está na direção do mundo. Nada acontece, diz Jesus, sem que o Pai assim queira. Então, isso nos dá uma segurança muito grande. Às vezes a gente fica querendo ensinar Deus a governar o mundo, não é? Quem somos nós? Pobres, pequenos, né? Que nós somos. Não tem como nós... Deus, você tem que fazer isso. Deus, isso aí não está certo. Que nós estamos passando nessa transição, nessa pandemia, nos terremotos, nas enchentes, nas guerras. Deus, isso não está bom. Você tem que fazer isso, o Senhor tem que fazer isso e aquilo. Mas Deus é que sabe. Nós não podemos esquecer que nós estamos num mundo de provas e expiações. Nós estamos num mundo que está passando por uma transição planetária para que ele seja um mundo de regeneração. E Jesus, né, está no comando, junto ao Pai, né? Porque ele é o governador. E quando a gente fala de luz, né, Jesus, luz do mundo, nós encontramos muitas referências no Evangelho dessa questão da luz. Por exemplo, quando Lázaro teve a aparente morte, né, que ele estava numa crise de catalepsia, e todos achavam que Lázaro havia morrido, e quando Jesus chega lá na cidade, chamado pelas irmãs de Lázaro, o que ele faz? Ele se dirige ao túmulo, né? As irmãs falaram, mas, Senhor, ele já está morto há 4 dias e ele deve já estar cheirando mal, em decomposição. E Jesus diz, Lázaro não morreu, ele dorme. E Jesus manda que tire a pedra, não é? Dali, porque os túmulos antigamente eram rochas que eram escavadas, né? E formavam aquela antessala com um salão grande, e ali eram depositados os corpos daqueles que desencarnaram, todos enfaixados, né? Como múmias. E Jesus, então, manda que se retire a pedra. E esse túmulo era fechado com uma pedra, né? Uma pedra pesada e tal. E eles tiram. E aí, o que ele fala com Lázaro? Lázaro, vem para fora. Ou seja, ele deu uma ordem para Lázaro, dizendo, saia dessa escuridão em que você está. Saia dessas trevas em que você está. E dessa morte espiritual. Não é? E venha para fora. Venha para a luz. Jesus é a luz. E ele estava ali fora, esperando Lázaro. Olha que simbolismo lindo. Quantas vezes nós estamos nas trevas da ignorância, nós estamos nas trevas do sofrimento intenso, nós estamos nas trevas
do pessimismo, do desânimo, da depressão, enfim, né? Estamos sofrendo. E Jesus está ali, do lado de fora, né? Esperando o nosso chamado, esperando que nós caminhemos até Ele, que é a luz, e que será essa luz que irá nos iluminar para que nós possamos sair das trevas da ignorância que nós nos encontramos. E nós ficamos tranquilos quando nós estamos com Jesus. Todos aqueles que estão aflitos, que estão sofrendo, seja porque um ente querido desencarnou, seja porque está com uma doença, qualquer tipo de dor que a pessoa está passando, se ela está com Jesus, ela tem muito mais serenidade para superar essas dores. Então, Lázaro, que estava morto, um simbolismo assim, espiritualmente, para o Evangelho, para os ensinamentos de Jesus, né? Para a luz verdadeira, Jesus o convidou. Sai para fora, vem. Outros exemplos nós vemos dos cegos que Jesus curou. Eles diziam, Jesus perguntava, né? Senhor, que queres? Jesus perguntava para eles, que queres que eu te faça? E uns falavam, que eu veja, outros, que eu tenha visão. E Jesus curou inúmeros cegos. Ele abria os olhos aos cegos. E os cegos, quando abriam os seus olhos, o que eles viam primeiro? A luz do mundo. Eles viam Jesus. E muitos seguiram Jesus pelo caminho. Ou seja, eles entenderam que Jesus é a luz do mundo e que ele deveria ser seguidos por aqueles que estavam nas trevas do sofrimento. Então, por vários motivos, Jesus é a luz do mundo. Quando ele disse, vinde a mim todos vós que vos achais aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, ele chamou todos. Vinde a mim todos. Todos. Não é? Que eu vos aliviarei. Então, ele, que é esse mestre amado, esse mestre querido, que nos trouxe esperança, nos trouxe a boa nova, as boas notícias. Ele que mostrou que a morte não existe, quando depois de passar 3 dias num túmulo, ele ressurgiu em espírito, num corpo espiritual nimbado de luz, mostrando que a morte não existe e que conosco iria acontecer as mesmas coisas, né? A morte não existe. Existe a morte do corpo físico, a dor, naquele momento que você vê um ente querido ali no caixão, ali você está vendo, não, isso é a morte do corpo físico. Porque o espírito já está no mundo espiritual, está caminhando para o mundo espiritual.
porque o espírito é imortal. O espírito não morre nunca. Então, a mensagem que Jesus nos traz é uma mensagem de iluminação íntima. Quando a gente fala assim, eu estou iluminado, a gente está, né? Você acende uma luz, você fica iluminado. Todo aquele ambiente fica iluminado. A nossa luta é para sermos luminosos, intimamente. Quando Jesus falou, brilhe a vossa luz diante dos homens, ou resplandeça a vossa luz diante dos homens, ele estava falando da luz interior, não é? A luz que nós, com esforço, com reforma íntima, com a certeza de que nós somos espíritos caminhando da sombra para a luz. Todos nós um dia seremos luz. E a nossa luta é nos tornarmos luminosos, para que a nossa luz se exteriorize de nós e inunde os corações de todos aqueles que caminham conosco. Então, a mensagem de Jesus é uma mensagem única, né? Tantos profetas, tantos avatares, tantos mensageiros de Deus trouxeram mensagens belíssimas, mas a de Jesus é única. E uma coisa muito interessante é uma música que Roberto Carlos canta, que se chama O Homem, e que eu vou ler aqui a letra para vocês, porque não dá para botar o vídeo, porque tem direitos autorais, né? Isso é complicado, mas dê uma olhada no YouTube, na interpretação de Roberto Carlos com essa música, e da Elizabeth Lacerda, que canta também muito belo. E é uma música que traz os princípios espíritas embutidos nessa música. Ele diz assim, um certo dia, um homem esteve aqui. Tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração. No falar, a mais linda canção que já se ouviu. Nada se compara às bem-aventuranças. Gandhi dizia que se perdessem todos os livros já escritos na humanidade e só restasse o Sermão do Monte, nada estaria perdido. Né? É a plataforma de Jesus, do cidadão do reino de Deus, que se nós quisermos algum dia sermos cidadãos do reino de Deus, nós precisamos vivenciar as bem-aventuranças. E aí a música continua. Sua voz falava só de amor. Todo gesto seu era de amor e paz que ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que, além da vida que se tem, existe uma outra vida além. Assim, o renascer. Morrer não é o fim. Olha a reencarnação clara aqui na letra dessa música. E continua. Tudo que aqui ele deixou não passou
e vai sempre existir. Tudo isso Jesus falou. Os séculos passarão, mas as minhas palavras não passarão. Elas são para a eternidade. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo para seguir. Eu sei que um dia ele vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer, mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, para lhe entregar quando ele aqui chegar. Então, é uma figura, né? Nós sabemos que a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus, né? Que lá no Evangelho de João, ele disse: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, o Pai vos enviará outro Consolador, que ficará convosco para todo o sempre. E este Consolador vos explicará tudo o que eu não pude explicar e vos ensinará novas coisas. Então, é a doutrina espírita. As pessoas achavam que seria um outro profeta, mas não, é uma doutrina, e é o espiritismo. Então, gente, essa certeza que nós temos da presença de Jesus nas nossas vidas, que é esta luz espiritual, a luz da verdade, dos conhecimentos que ele nos trouxe, né? Busca a verdade e a verdade te libertará. A verdade é o conhecimento, né? Então, essa certeza dessa luz que caminha conosco, né? Que brilha em nossa caminhada, nos dá uma fortaleza, uma esperança e a certeza de que nós vamos vencer esse homem velho que ainda habita em nós e um dia dizer que, como Paulo, não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. E nós seremos cartas vivas do Evangelho de Jesus, que através do nosso exemplo, da nossa vivência de cada dia, nós seremos exemplos vivos, cartas vivas desse Evangelho de Jesus. E nesses dias, nesse mês de dezembro, em que nós comemoramos o Natal de Jesus, nós precisamos pensar, refletir. Será que todos os dias da minha vida é Natal? Porque Natal não é só a noite de Natal, o dia de Natal, em que Jesus nasce. Ele precisa nascer cada dia em nossos corações, sendo essa luz, né, que nos auxilia a caminhar e a acertar os nossos passos. Então, como nós entendemos Jesus? Qual é o lugar que Jesus ocupa nas nossas vidas, no nosso dia a dia? Nós temos que pensar nisso, não é? E eu gostaria de encerrar a nossa reflexão deixando um abraço e os votos sinceros para todos nós de um Natal com Jesus. E eu gostaria de deixar como mensagem final uma mensagem de Emmanuel, Prece diante da Manjedoura, que está no livro Antologia Mediúnica do Natal. E Emmanuel diz assim: Senhor,
diante da manjedoura, em que nos descerras o coração, ensina-nos a abrir os braços para receber-te. Não nos relegues ao labirinto de nossas ilusões, nem nos abandones ao luxo de nossos problemas. Vimos ao teu encontro, cansados de nossa própria fatuidade. Sol da vida, não nos confies as trevas da morte. Fortalece-nos o bom ânimo, reaviva-nos a fé, induze-nos à confiança e à boa vontade. Tu, que renunciaste ao céu em favor da terra, ajuda-nos a descer para sermos mais úteis. Tu, que deixaste a companhia dos anjos sábios e generosos, por amor aos homens ignorantes e infelizes, auxilia-nos a estender aos irmãos mais necessitados que nós mesmos o tesouro de luz que nos trazes. Defende-nos contra os vermes da vaidade. Ampara-nos contra as serpes do orgulho. Conduze-nos ao trabalho do bem e da humildade. E reconhecidos à frente do teu berço de luminosa esperança, nós te rogamos, sobretudo, os dons da simplicidade e da paz, para que sejamos contigo, fiéis a Deus, hoje e sempre. Assim seja. Muita paz, uma noite de Natal de paz e de amor para todos nós, todos os nossos irmãos em humanidade. Muito obrigada, que Jesus abençoe o nosso esforço. Nós agradecemos, Consolação, por esse carinho, por essa atenção que você sempre traz e nos presenteia com essas mensagens, né? Trazendo a doutrina, apresentando a doutrina em cada momento de Jesus. É isso que nós precisamos, realmente. Conhecer a doutrina para conhecer Jesus também. Isso aí. Obrigada, eu pela Nós queríamos... Que é isso. Nós queremos agradecer também a presença de alguns companheiros que estiveram conosco, que é do grupo Nosso Lar, da Casa Espírita de Oração de Oração de Sumidouro, né? Do grupo Nosso Lar, Jaqueline Gama, Belinha Balbi, Nona de Paula, daqui de Além Paraíba. Nós tivemos Alba Valéria do Espírito Santo, Vera Magdo, aí eu não conheço, Penha Rolim do Rio de Janeiro, Roseli Fiorelli, Maria Delfa do Carmo, Lúcia Rocha e vários outros. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção que tiveram conosco também. E assim eu convido a todos a fechar os olhos, erguer o coração e orarmos. Senhor, humildemente agradecemos por esses momentos que aqui passamos, essa hora acordada contigo, relembrando o teu evangelho sobre a ótica do Consolador prometido pelo Senhor. Que nesse momento, Senhor, que se faz essas energias balsâmicas, que possa chegar até os corações chorosos, tristes, amargurados, perturbados, a todos aqueles que neste momento se encontram dessa forma. Agradecemos
a Zilda Gama, diretora e mentora desta casa. E, acima de tudo, a Deus, nosso Pai, que tanto nos ama. Muito obrigado. Obrigado a todos e a ti, Consolação. Eu que agradeço. Muito obrigada. Tudo de bom aí para vocês. Muita paz. Você também. Você também. Tá bom, tchau. Audio Jungle.